Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 1. Eu falei capítulo 1, né? É capítulo 2. Versículo 16 e 17. Todo mundo achou, irmãos? É importante que você acompanhe comigo para você conseguir entender do começo ao fim o que esse jovem pregador quer transmitir essa noite, tá bom? Vocês estão lerdos, hein? Demoraram para pegar, hein? Aleluia. Amém. Irmãos, acho que a parte mais difícil da mensagem é você introduzir ela. Essa parte é a mais desafiadora. Depois que o carro começou a andar, depois do tranco, vai embora. Amém? Todo mundo achou aí? Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. O versículo 16 diz assim, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Vamos lá para o capítulo 3 agora. Nós vamos ler até o versículo 6, do 1 ao 6. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis. Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Amém, queridos? Irmãos, eu tenho uma palavra hoje para poder falar com vocês. Eu creio que vai ser bem rapidinho, depois nós vamos ler mais alguns textos, tá? Mas eu gostaria de falar, tentar discorrer sobre um tema que diz mais ou menos assim: quando se muda a palavra, muda seu destino. Quando se muda a palavra, muda seu destino. O diabo está todos os dias, irmãos, tentando fazer isso nas nossas vidas, e principalmente nos nossos relacionamentos. É bem verdade que todos os irmãos aqui já estão habituados com o tema deste ano, né? Que acho que deve estar até no painel, né? Agregando conhecimento. E isso deve ser uma das maiores preocupações que nós podemos ter em nossas vidas. Porque se você conhecer muito bem a palavra de Deus, se você estiver muito firmado nela, eu acredito que muitas das coisas que você talvez esteja enfrentando hoje, dificuldades, problemas, muitos deles
já seriam resolvidos logo de imediato. Mas, quando você não conhece a palavra de Deus, uma presa muito fácil você se torna. O inimigo vem e te engana. Ele vem e muda uma verdade bíblica que você seria abençoado se praticar ela. Quando ela é mudada, você pratica de forma errada ou descumpre um mandamento e certamente você vai pagar um preço por isso. Deus, Ele estabeleceu a sua palavra e os seus mandamentos, eles regem por si mesmo. Deus não fica manipulando as coisas, irmãos. A palavra de Deus está aqui, a gente precisa observar ela, a gente precisa praticar ela, e por ela nós vamos vivendo nossa vida cristã. Mas é do meu conhecimento e do seu conhecimento também que deve haver um esforço muito grande. Não vou dizer que é fácil, principalmente quando está se começando a ler a palavra de Deus. Eu já vi muitos falarem assim: como que eu vou ler se eu não consigo entender nada? Essa desculpa já não cola mais, né, pastor? Essa desculpa já não cola mais, né, pastor Tiago? Aqui você tem conhecimento, irmãos, olha, esse ano, se você falar que ano que vem você não conhece a palavra de Deus, essa muleta não rola mais, beleza? Desse milagre você vai ser curado. Ou você anda, ano que vem não tem desculpa mais. Então, você, querido e querida, que está talvez muito longe ainda do conhecimento bíblico, esse ano é a oportunidade de você conhecer mais a palavra de Deus, para você não ser enganado, amém? Para que o inimigo não venha e mude o seu destino, um destino de bênção, de paz, de gozo, de repente por uma mentira bíblica, uma mentira chamada bíblica, você vem por a perder todos os planos do Senhor na tua vida, amém? Bom, nós lemos aqui o capítulo 2, e Deus disse assim para Adão: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas tinha uma árvore específica que Deus falou: dessa não comereis, porque se comeres, certamente morrereis. Certamente morrereis. Então, Deus deu livre acesso para Adão, para sua mulher, comer de tudo no jardim. De tudo. Menos de uma árvore, irmãos. Olha que negócio interessante. Você tinha uma variedade enorme para poder se alimentar. E a Bíblia vai dizer ainda que eram agradáveis à vista. Não era uma coisa ruim. Era saboroso. E ainda o seu olhar para uma árvore frutífera que Deus havia liberado para a sua alimentação, ela também era agradável. Então, ela era agradável em todos os sentidos. Mas aí, nós lemos no capítulo 3, vem. Sim. Aí o diabo vem e muda a palavra de Deus. Nós lemos no. E voltou. Aí nós lemos no capítulo 3 que a serpente, numa conversa com a mulher, você vê que algumas coisas começam a mudar ali. Você vê que no discurso da mulher ela fala: nem tocareis. A pergunta do diabo já era intencional, da serpente. Vamos colocar o diabo agora, não. Vamos falar serpente. A pergunta já era intencional, talvez para testar o conhecimento. É assim que Deus disse: de todas as árvores podereis comer. E aí ela fala assim: olha, de todas podemos comer, exceto uma, e nem nela tocaremos, podemos tocar. Aí o diabo, na serpente, ele vem e fala para ela assim: certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Aí a serpente fala uma coisa, irmãos, que talvez instigou no coração de Eva, uma coisa que estava no coração do diabo quando ele tentou ser igual a Deus, ou tomar o lugar de Deus.
A serpente fala assim: certamente não morrereis, mas sereis igual a ele, sabendo o bem e o mal. Aí, a Bíblia não diz isso, mas eu quero mexer com a sua mente aqui agora. Imagina a cabeça de Eva, como estava agora. Eu não vou morrer, e vou ser igual a Deus. Mexe ou não mexe, irmãos? Mexe ou não mexe com a cabeça? Ela nunca tinha experimentado isso. Imagino que isso ficou muito claro. Deus falando para Adão: olha, eis que eu te dou autoridade sobre os peixes, sobre os animais, dominai a terra, sujeitai a ela. Você vê alguém muito maior do que você, outorgando poder para alguém, e de repente vem alguém e fala assim: olha, certamente você vai ser como ele. Isso um dia passou no coração do diabo, de Lúcifer, e isso foi a queda dele. Certamente foi a palavra que o inimigo colocou no coração de Eva. E ela então viu que aquele fruto era agradável, foi lá e comeu, e deu também para o seu marido. No nosso meio, irmãos, no nosso meio, a gente às vezes até conversa sobre isso, né? Algumas pessoas até falam que o primeiro pecado foi a desobediência. Agora, diante desse contexto aqui, você acha que foi a desobediência mesmo? Que foi o primeiro pecado cometido por Adão e Eva? Ou porque alguém mudou a palavra de Deus? E eles deram ouvido ao diabo, eles preferiram acreditar na mentira e ter a queda, do que acreditar na verdade e manter-se vivo diante do Senhor. Irmãos, isso mexe com o nosso coração. Eu estava hoje à tarde pensando exatamente nesse contexto aqui, da palavra de Deus, e o Senhor começou a falar no meu coração, e eu falei: cara, será que isso realmente faz sentido ou não? Eu vou falando aqui, irmãos, e você vai juntando as peças do quebra-cabeça, tá? Pensa comigo agora. Durante muitas vezes na minha vida, eu vou falar por mim, tá? Eu me movi diante do Senhor, não para que o meu caráter fosse moldado, não por santidade, mas porque talvez inconscientemente eu percebi que isso poderia me dar um certo destaque, um certo poder, e talvez em algumas vezes na minha vida eu busquei o Senhor não para que o meu eu fosse transformado. O fato, talvez, de algumas vezes na minha vida, de querer imitar a Deus, imitar a Cristo, não foi no sentido de transformação do caráter, mas no sentido do poder, da autoridade, do destaque. Porque é bem verdade que aonde Jesus estava, irmãos, uma grande multidão o perseguia. Mas não o perseguia para terem as suas vidas transformadas, mas porque o poder que era operado, as coisas que nunca ninguém tinha visto, acontecia diante dos olhos deles. Pessoas possessas eram livres, paralíticos começavam a andar, mortos ressuscitavam. Então, em algumas vezes na minha vida, eu não obtive muito sucesso, porque eu não queria, na minha busca, querer parecer com Cristo, no sentido de moldar o meu caráter, de mudar a minha vida, de buscar santidade, mas no sentido de querer autoridade, poder, destaque. Mais antigamente, quando eu comecei ainda era na Gileade, eu testemunhava que
no meio evangélico, irmãos, não na fonte, mas em uma outra denominação, é muito forte. Acho que talvez aqui, a maioria de vocês não conhece esse lugar. Em outro meio evangélico, é muito forte a questão de querer um dia pregar no extremismo missionário. Não sei se alguém conhece esse lugar. Alguém conhece? Só uns 3, 4 aí. Então, lá no meio desse povo, o povo de Deus também, irmãos, foca-se muito nesse quesito, né? E eu me movia nesse aspecto, irmãos. Eu queria um dia estar lá, porque eu queria que a minha vida fosse ganha através daquilo, e, enfim, era uma loucura. Eu queria ter destaque mesmo, ser um grande pregador, enfim, ser itinerante. Eu estou abrindo meu coração de... Isso já tinha até caducado, irmãos, mas estou voltando aqui para você entender. Isso já tinha até caducado na minha cabeça aqui, mas eu lembrei hoje à tarde. Então, as motivações da minha busca era para querer parecer a Deus no sentido de poder, de status. Aonde eu for, uma grande multidão, vai acontecer, nossa, aquela coisa de louco. Pergunta se eu tive sucesso. Alguém pergunta aí para mim assim: pastor, você teve sucesso? Pastor, teve sucesso? Não. Porque a minha motivação estava errada. A minha motivação estava errada. Alguém mudou a palavra que eu precisava ouvir corretamente. Alguém mudou essa palavra e colocou na minha cabeça de uma forma errada. Pastor, não está querendo dizer que buscar a Deus na questão dos dons, se mover no poder, está errado? Não, irmãos, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando no sentido que são dois caminhos. São dois caminhos. Se você busca o Senhor para ter o seu caráter transformado e a tua santidade, perdoar e ser perdoado, você leva tudo. Mas se você escolhe andar com o Senhor só por causa do poder, da unção, do destaque, da itinerância, enfim, um monte de coisa, certamente você vai sofrer na sua caminhada. Talvez alguém bebeu a água pura um dia e sujou a fonte, e você bebeu a água suja, não entendeu qual era a mensagem que estava na palavra que foi ministrada no seu coração. Eu não sei, talvez tenha alguém aqui no nosso meio que a sua motivação é para ver o seu ministério fluir. Você se move na presença do Senhor só para ver o seu ministério fluir, mas não está preocupado com a transformação do teu caráter, não está preocupado com a santidade que você precisa viver. Não, eu só preciso cantar, eu só preciso pregar. Se a pregação não primeiro mexer comigo, irmãos, não vai mexer com a igreja. A pregação tem que partir de mim aqui, partir no meio, para depois ter um destino certo. E eu volto de novo no texto lá aqui no tema. Quando se muda a palavra, muda-se o destino. A serpente falou: certamente não morrereis. Certamente não morrereis. E ainda ela acrescenta: sereis igual a Deus. Mas em que sentido? Se fosse igual a Deus no sentido de caráter, de santidade, oh, glória a Deus, aleluia. Mas o diabo sabia qual era o caminho da queda, da derrota. Porque aqueles que querem tomar o lugar de Deus certamente vão cair, vão se perder. Irmãos, e todos os dias nós somos tentados em mudar a palavra de Deus, em não cumprir a palavra de Deus. Eu vou dar um texto bem prático para você. Abre em Mateus 5. E talvez você esteja sendo refém disso. Já parou para pensar que talvez tanto esforço
e nada acontece, será que você não está indo buscar de forma errada? Mateus 5,43. Algumas pessoas vão falar assim, ou vai pensar, eu já vi isso acontecer. Alguns de nós aqui vai falar assim, eu já vi isso acontecer. Acharam aí? Mateus 5,43. Ouviste o que foi dito? Algumas traduções vão falar antigo. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas Jesus continua dizendo assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Ele faz com que o sol brilhe sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Agora, vem, olha para mim aqui. Quem aqui já não viu isso acontecer? Eu vou descer ali para atrapalhar a filmagem bem mais rapidinho. Vem cá, casal, rapidinho. Vou dar um exemplo bem prático, irmãos. É um exemplo prático. Acontece no nosso dia a dia e é o inimigo mudando a palavra de Deus. Você viu? Estava escrito ali. Ouviste o que fora dito aos antigos: amarás os vossos amigos e odiarás os vossos inimigos. Aí Jesus fala assim: eu porém vos digo, amai os que vos perseguem. Aí, eu estou aqui conversando com o Aleph, e aí ele me conta que a Paloma falou mal dele, sabe, denegriu a imagem dele e rebentou a imagem dele. Aí ele fala assim para mim, mas eu resolvi perdoar ela. Ele fala para mim, aí eu vou falar para ele, você tá louco? Isso acontece muito. Você tá louco, cara? Olha o que ela fez e falou a seu respeito. Agora você vai perdoar ela ainda? Ah, pelo amor de Deus, esse povo não aprende mesmo. Quem que já viu isso acontecer? Você sabe o que eu estou fazendo com o destino dele? Eu estou mudando o destino da vida dele. Porque Jesus falou assim em Mateus capítulo 6, versículo 14, 15: se vós perdoardes aos outros, o Pai vos perdoará. Porém, se vocês não perdoarem, o Pai também não vos perdoará. Irmãos, a obra do Calvário é perdão. A obra do Calvário é perdão. Se você não tem o perdão de Deus, para onde você vai? Qual é o seu destino? E aí isso acontece. Ah, você não vai falar. Não, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso. Você vai perdoar uma Paloma? Vai perdoar ela mesmo? Você é louco, cara? Não, isso não existe, gente. Em pleno século XXI, você vai tolerar isso mesmo? Esses caras são bons. Esse cara é bom. Vocês pegaram a mensagem, hein? Você vê como o diabo vem com muita sutileza. E você sabe o que vai acontecer no seu coração quando você ouve uma palavra dessa? Vai massagear o teu ego. Você vai sentir uma paz muito grande. É verdade, cara. Pô, a Aline falou tanta coisa de mim. Mentiu sobre mim, falou. Não vou perdoar mais ela, não quero nem ficar perto desse menino, Deus me livre. Aí, irmão, o que vai acontecer comigo? Como você acha que eu vou? Hã? Qual você acha que é o meu destino agora? Eu estou dando exemplos aqui, mas é muita coisa que acontece e existem muitos textos bíblicos que poderiam nos elucidar essa noite aqui, trazendo muita clareza. Muita clareza. Eu aprendi na fonte uma frase, e é mais ou menos assim, ó: nem tudo que dá certo é o certo. Nem tudo que dá certo é o certo a se fazer. Não quer dizer que está dando certo, significa que está certo o que você está fazendo. Faça o certo, irmãos, independente do que acontece, independente do que você vai sofrer. Ó,
Aqui no Mateus 5 também está falando mais ou menos assim: se alguém bater na tua face, qual que é o conselho bíblico aqui para fazer com essa pessoa? Dá um outro. Se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, o que você tem que fazer? Vai com ele 2. Se alguém quiser roubar o seu tênis, tira o boné, tira a jaqueta, toma aqui, vai embora. E a gente quer fazer o contrário. Quando alguém vem e te dá um tapa, ou pode ser com palavras mesmo, qual que é a sua reação? É revidar. Nós somos reativos demais, irmãos. É revidar. Com isso, você perdeu a oportunidade. Se você for uma pessoa reativa negativamente, você perdeu a oportunidade de manifestar um princípio bíblico e ainda de ser uma oportunidade para aquela pessoa conhecer Jesus. Eu vi um vídeo essa semana, eu nem sabia que eu ia pregar ainda, irmãos. Eu soube ontem que eu ia pregar. Até fiquei assim, aquele pastor me chamou, eu dei risada, viu, pastor? Eu dei risada, eu falei, ele perguntou por quê? Você já tinha uma palavra? Eu falei, não, porque eu fiquei surpreso. A gente estava trabalhando lá na cozinha, fazendo uns encantamentos lá. Mas é benção, irmãos. Mas aí, eu vi um vídeo essa semana, e o vídeo era um homem evangelizando dentro do ônibus. Dentro de um ônibus, sabe? E tinha um rapaz que estava mexendo no celular, e ele começou a ficar enfesado com aquela situação. Ele mandando o missionário parar. Para, e o missionário continuando a pregar a palavra de Deus. E o cara querendo, xingando ele, falando palavrões. E aí o missionário não parou, ele continuou a pregar a palavra. Aquele cara levantou e veio para cima dele, deu uns empurrão nele, e ele continuou a falar da palavra de Deus. De repente um tapão veio. Você sabe qual foi a reação do missionário, irmãos? O ônibus inteiro queria parar o missionário, mas ele simplesmente fechou a Bíblia e mandou o cara bater do outro lado. Pode bater, falando em inglês, né? Pode bater do outro lado. Bata. E o cara não teve coragem de bater. Vamos dizer aqui, quando eu vi esse vídeo, me deu vontade de chorar. Você sabe o que aconteceu? Aquele cara, se aquilo foi uma encenação, eu digo que os caras estão de parabéns e eles cumpriram a Bíblia certinho. Mas eu acredito que aquilo foi real. Isso acontece mesmo. Aquele cara foi murchando, acabou a brabeza. E aí o missionário conseguiu passar o braço por cima dele e começou a falar palavras que iam lá dentro da sua alma. Você não é esse cara ruim. Você não vai ser um homem ruim, não está parecendo ser. Jesus te ama, tem um plano na sua vida. Acabou, irmãos. Se tem um jeito de você desarmar o diabo, é viver na palavra de Deus. Você acaba com o exército. O único poder que o diabo tem não é aquilo que você dá para ele. E quando que eu dou poder para o diabo? Quando eu descumpro um princípio bíblico. É quando eu descumpro um princípio bíblico. Essa vem fresquinha aqui. Depois eu vou apanhar em casa. Já está tudo bem. Já até ganhou assim. Eu vou apanhar em casa, depois eu vou falar. Essa desceu agora, que desceu a memória. Eu acho que eu já falei, algumas pessoas mais antigas que andam com a gente, acho que já sabem, mas os novos acho que nunca ouviu. Vai ouvir agora. Eu conheci Jesus, já tinha acho que uns 20 anos. Uns 20 anos. Nossa, 8h22? Jaque do céu! Eu já estou acabando. Ó, quando eu conheci Jesus mais ou menos com uns 20 anos, né? E quando eu conheci Jesus, irmãos, eu de verdade, aquele primeiro amor, eu não queria mais cometer pecados. Mas eu já tinha conhecido o sexo antes de conhecer Jesus. Eu praticava sexo, era perdido.
bebia, só não usei droga, mas tudo quanto é coisa errada de você imaginar. Já fui pro centro de macumba, já virou girar. Quando eu me converti, presta bastante atenção que você vai. Talvez se você estiver cometendo esse erro, perto de cair nele, você já vai acordar. Jesus falando com você. Isso vai dar um corte, irmão, vai dar um corte. Vai dar um corte depois para lançar lá no YouTube. Escuta, eu comecei naquela emoção, naquele fervor, eu comecei a fazer teologia assim que eu me converti. Me formei 2 vezes em básica em teologia, mas isso não é o foco. O foco é que depois que eu fui para a igreja e conheci Jesus, eu me apaixonei por Ele. E não queria mais cometer erros. E aí a gente decidiu, eu e a Andréia, a namorar e ficar juntos. Só que não tanto pelo lado dela, mas pro meu. Eu fiquei desesperado nisso. Imagina uma pessoa que já conheceu o sexo, de repente não mais fazer o sexo. E aí você tem uma pessoa do seu lado. E você sabe como é que é, né? Nos esquenta quando fica sozinho, né? Deus está falando com alguém, irmão? Ou não? Tá não? Deus está falando com alguém ou não, irmãos? Mas a gente não era casado ainda. Irmãos, de verdade, eu acho que isso não aconteceu com ninguém, só comigo. Eu fiquei perturbado. Eu fiquei incomodado com aquilo. Aquilo mexeu demais comigo e eu queria fazer sexo de todo jeito. Eu fui para o curso de teologia, cheguei lá. Curso de teologia não, foi um outro irmão. Eu tinha um irmão lá, um irmão de peso, né, espiritual. E eu chamei ele e falei assim, irmão, ele era um pastor também. Eu falei, irmão, eu tô com um problema, cara. E já estava marcado o noivado, porque lá o pastor era bem rígido, né? Era 6 meses, irmão, não tinha esse negócio de namorar 3, 4, 5, 10 anos. Não, era 6 meses. O pastor lá da Assembleia de Deus era rígido nessa área. Era 6 meses. E eu tive que entrar, eu entrei nessa pegada, estava debaixo daquela autoridade, eu tive que me submeter. 6 meses. A gente decidiu, eu e o André, beleza, a gente já foi, comprou aliança. Eu fui na casa dela, pedi ela em noivado. E já foi daqui 6 meses, a gente já marcou o casamento. Legal. E nesses 6 meses, irmão do céu, o bicho pegou, irmão. Você imagina a tentação. Eu fui nesse irmão que era pastor, que era de peso sobre mim, porque ele conhecia muito a palavra de Deus. Aí ele soltou uma pérola, irmãos. E eu sabia que eu não podia fornicar, que eu não podia fazer sexo antes do casamento. Eu fui até ele e falei no meu desespero para ele, sabe o que ele falou para mim? Irmão, olha, escuta isso. Diante de Deus, vocês já estão casados, já estão noivos, está tudo marcado. Foi isso que eu falei. Eu falei para ela para tentar conquistar a Rebeca, mas não rolou não. Aí, irmão, e eu inocente no negócio, né? Eu inocente lá. Então, eu saí de lá todo confortável. Falei, nossa, hoje o pau vai ganhar folha. Aí a gente conversou, eu falei assim, olha, eu falei com o fulano, e ele falou que diante de Deus a gente já está casado. Tá certo isso, irmão? Não. Hã? O que aconteceu aqui? O diabo queria fazer o que comigo? Mudar o meu destino. Queria mudar o meu destino. Aí cheguei em casa, falei para André, olha, e esse irmão que falou isso para mim, ele era de uma outra igreja. E aí chegamos em casa, eu estava morando na casa da minha sogra nesse período, 6 meses, porque eu estava reformando a casa que nós temos lá em Hortolândia. E estava tudo breu, todo mundo sabia que nós não estávamos lá. Aí a gente combinou de ir lá, escurinho, tudo apagado. E vai, a massa daqui, perto dali, e vai. Aí tinha um irmão, um casal de irmãos lá, o Hermes e a Cristiane, muito amigos nossos. Eles encostaram lá em casa, irmãos. Eles não sabiam que ele estava lá. Eles não sabiam que nós estávamos lá. Mas ficou buzinando, tudo apagado, irmãos. E eu não estava morando lá. E tudo apagado, e eles estavam buzinando. Até eu chegar ao ponto e falar assim, eu acho que não é para a gente fazer mesmo. Vamos largar um disso.
paramos de fazer, né? Não demos continuidade no negócio, paramos e esperamos o nosso dia, o Santíssimo Dia. Irmãos, o que eu quero? Eu contei isso de forma alegre, mas o negócio é sério. Talvez no nosso meio tenha pessoas que estão se perdendo nisso e não estão se dando conta para onde você está sendo destinado. Você parou para imaginar que talvez o seu relacionamento já está começando de forma errada e com maldição sois amaldiçoado. E aí depois você casa e você quer que tudo seja uma bênção, mas já começou errado. Então eu chamei a sua atenção aqui para esse detalhe, para dizer para você que o diabo ele passa o dia e a noite planejando como te pegar, usando o que? A palavra de Deus. A maior arma do diabo, irmãos, não é a transfiguração dele em um bicho monstruoso, chegar lá no seu quarto e dar um burro na sua janela. Essa não é a maior ferramenta do diabo, irmãos. Não esquece. A maior ferramenta do diabo é te convencer de seguir outro caminho, contrário à palavra de Deus, e o pior, usando a própria palavra de Deus, mudando as suas verdades em meia verdade. Esse ano nós estamos agregando conhecimento, e talvez se você estava aqui achando que o Senhor não ia falar com você, talvez você achou que o Senhor não ia te ver, não ia te encontrar. Ele te encontrou, ele te viu, e Ele está mandando essa mensagem para você: desperta. Conhecimento não ocupa espaço na sua memória. Você só envelhece quando você para de aprender. Enquanto você tem a oportunidade de aprender, você está vivo. Você pode viver, você pode sonhar, você pode planejar. Não deixe o diabo vir e querer mudar a sua vida, mudar o seu destino, colocando uma mentira no seu coração só para massagear o seu ego, porque te convém, te satisfaz, mas o fim disso é destruição. O fim disso é destruição. Você sabe que nós estamos aqui hoje? Sofrendo um bocado? Amanhã eu vou ter que acordar às 5 horas da manhã. Você sabe quem é o culpado? Não acabou de ler aqui. O destino deles foram mudados. Aí, para encerrar, você deve estar se perguntando assim: então por que Deus permitiu que isso acontecesse? Já que Ele queria que fosse perfeito. Porque Deus não nos criou robôs. Deus escolheu você e te deu essa liberdade para que você decidisse adorar, amar Ele, estar com Ele. Se você fosse um robô, você não teria esse poder de decisão. Deus quer que aqueles que estejam com Ele desejam estar com Ele, queiram estar com Ele. É por isso Deus deu tudo de mão beijada para eles. Deu tudo. Deu um paraíso. Deu tudo que eles podiam comer, tudo que eles precisavam para comer. É assim, talvez, com muitos de nós. E qual que é a nossa decisão no fim das contas? É dar ouvido a quem? Ao inimigo. Feridas se curam com a palavra. Está doendo? É com a palavra que tem que curar. É com o confronto. Não tem jeito, irmãos. Não tem como a gente falar que ama a Deus, mas decide habitar em outro lugar, viver em outro lugar. Escolhe os conselhos dos ímpios antes da palavra de Deus.
vou fazer uma pergunta, se não me responde. Qual é o teu prazer? É no Senhor ou nos conselhos que nós ensinamos aqui na frente? Qual é o teu prazer? É de se vingar? Se vingar do seu inimigo? É planejar a derrota dele? Eu perdoei ele, mas você vai pagar o preço. Será que perdoa de verdade? Eu te perdoei, pastor Sérgio, mas o meu desejo lá no fundo é que você pague o preço pelo mal que você me fez. Eu perdoei ele de fato. Irmãos, a gente precisa de um desperta para isso. Esse ano, se você ainda estava com dúvida acerca da palavra de Deus, não tenha mais dúvida. Saiba que o inimigo vai querer usar a própria palavra para poder te enganar com meias verdades, ou até mesmo com mentiras. Este ano é um ano que nós vamos avançar muito no conhecimento do Senhor. Mas se você não acompanhar, se você não estiver na mesma marcha, na mesma direção, pode ter certeza que vai haver também um confronto contrário. Se você não estiver firmado na palavra de Deus, pode ter certeza que o inimigo vai vir para cima com tudo, com as suas mentiras. Então, permita a palavra de Deus habitar em você hoje. A palavra de Deus, ela é uma pessoa. João começou escrevendo, falando acerca dele. O verbo, a palavra de Deus, veio e habitou no corpo. E esse corpo chama-se Jesus. Essa é a palavra de Deus. Então, este é o seu momento de se entregar e falar: Senhor, eu quero. Esse é o momento da gente se jogar no chão e falar: Senhor, me perdoa. O que eu estava fazendo da minha vida? Uau, eu estava me perdendo, estava me jogando no pecado e não estava nem ganhando a vida. Como eu estava cego, não entendendo isso, estava aqui debaixo do meu nariz e não estava nem sentindo o cheiro. Irmãos, mau hálito, quem tem não sente. É uma coisa mal, pecado, talvez vocês estejam vivendo. Talvez você fique pensando assim: eu cometi um pecado hoje, mas não aconteceu nada ainda. Eu fiz uma cagada aqui, e você fica esperando, né, uma pancada, alguma coisa, sentir alguma coisa, e de repente não acontece nada. Você não sentiu nada. Parece que o Senhor ainda continua falando com você. E aí você acha que você pode continuar fazendo. Mas ninguém está sabendo, o pastor não está vendo, ninguém está vendo, mas tem alguém que está vendo. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E Ele procura os fiéis na terra, também salvos isso. Então, você pode escolher ser o que você quiser. Mas pode estar no céu, aí é outra história. Eu posso então ser o que eu quiser? Você pode, claro. A gente não tem que falar o que você tem que ser. A palavra de Deus está sendo pregada. A decisão é tua. Agora, se você vai para o céu, é outra história. Se você muda o seu destino através da palavra de Deus, ou é céu ou é inferno, irmãos. Ou é céu ou é inferno. O grupo de louvor pode se preparar aqui, a gente vai cantar mais uma canção e a gente já encerra. Quer ver uma outra mentira? E todos aqui eu acho que já escutou isso. Todos aqui eu acho que já escutou isso. Todos os caminhos levam a Deus. Quem já escutou isso, irmão? Se você não escutou, agora você vai escutar. É só sentar na mesa com uns camaradas aí de outros pensamentos, você vai escutar isso. Todos os caminhos levam a Deus. Todos. Eu já tive um tempo da minha vida que eu achava que esses pensamentos estavam certos. Um dia eu virei um desengrejado. E meti o pau nos que estavam na igreja. Só eu estava certo. Só ele estava certo.
meti o pau no dízimo. Não, olha, você não tem noção, não. Eu não sei quantos anos eu tenho de evangélico, mas eu já vivi muita coisa, irmão. Preciso melhorar demais, você não tem noção. Preciso melhorar muito. Já fiz muita cagada, irmãos. Já andei por muitos caminhos. Mas eu já fui desengrejado. Por quê? Porque alguém chegou em mim e falou uma mentira, pautada no ensino bíblico, e eu caí. Veio com aquela sutileza, dá o dízimo na igreja, e o vizinho passando fome, e não sei o que, sabe aquela história, aquele jargão? Você vai lá, dá o dízimo na igreja, e o seu irmão do lado, você não está vendo, está passando necessidade, você já viu isso? Um dia, Jesus estava lá sentado, alguém veio, que pegou um vaso de nardo puro, derramou nos pés. Uma mulher derramou nos pés de Jesus, e valia muito dinheiro. Eu não sei precisar quanto que convertido no real. Alguém da teologia aí consegue me ajudar aí? Quanto? Um ano de salário. Um ano de salário? É isso mesmo? Um ano de salário. Pega aí de alguém que ganha bem aí, sei lá, uns 10 mil reais. 10 mil reais é um salário bom, não? Um ano de salário. Você pega, é um jarrinho desse. Um ano de salário. Você joga nos pés de Jesus. Aí, o cara que roubava o dinheiro do Senhor, as ofertas do Senhor, falou assim: para que esse desperdício? Por que não vende isso tudo e dá esmola aos pobres? Judas falando uma coisa dessa. Irmão, já estava querendo fazer o que com aquela mulher? Ela estava adorando, ela estava rasgando seu coração, se humilhando, adorando, exaltando o Senhor, recebendo ali aquela relação profunda com o Senhor Jesus. E ela sentiu um desejo de pegar o que ela mais tinha de valor monetário na sua casa e derramar aos pés dele. Aí alguém vem e quer cortar o barato. Quer tesourar a irmã que estava se entregando aos pés do Senhor. Você vai ouvir isso ainda na sua vida. Alguém um dia vai chegar em você e falar assim: você não ganha naquela igreja lá, na Fonte Church? Você dá o dízimo lá? Você é louco? Procura na igreja, vai ter alguém necessitado na igreja, está ajudando ele? Você vai ouvir alguém querendo vir contrariar a sua fé, querendo mudar o seu destino, fazendo você viver algo contrário à palavra de Deus. Mas ele falava isso não por preocupação com os necessitados, porque se tinha mais dinheiro na sala, tinha mais dinheiro no bolso dele. Tem um ditado que diz por aí: o político que mais faz é o que mais rouba. Já viram falar isso? Por quê? Mais fácil justificar, né? Se ele gasta R$1 bilhão num lugar, fica muito fácil ele roubar alguns milhões, porque é fácil justificar. Então quem mais faz, né? E Judas queria o quê? Ele queria mais dinheiro lá na sua bolsinha, porque era mais fácil para ele poder desviar o dinheiro da sua bolsinha no caixa 2, no bolso dele. Então você vê que o diabo, irmãos, ele está de olho em tudo na sua vida. Ele quer fazer você se perder de alguma forma. Alguns é dinheiro, outros é um pecado aqui, outro ali, para não chatear alguns. Então, você vê que o inimigo está querendo derrubar você em todo momento, todos os dias da sua vida. Todos os dias. Ele fala da humildade. Ele fala da humildade, irmãos. E tem gente querendo se sentir melhor do que os outros. Eu falei que todos os caminhos levam a Deus. Essa é outra mentira que as pessoas falam por aí. Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 2:8-9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como eu posso dizer então que todos os caminhos levam a Deus? Só tem um caminho, só tem uma verdade, e só Ele é vida. Só Ele é vida. Eu quero, nesses 20 minutos que ainda restam, não sei se você vai sentar aqui, se você vai ajoelhar ou deitar no chão. Se você ouviu eu falar e essa palavra mexeu com você, abriu seus olhos, e hoje você está tendo a oportunidade de mudar algo na sua vida. Eu quis falar de mim aqui, eu falei muito de mim, para você não achar que só porque eu estou pregando eu não tenho problemas e defeitos. Eu tenho sim, tenho vários. Mas o que a palavra de Deus está fazendo comigo, eu quero que ela faça com você também. Eu não quero que seu casamento acabe, eu não quero que a sua vida com Deus acabe, eu não quero que seu ministério acabe, eu não quero que a sua esperança morra, que a sua fé cesse, mas que ela aumente e cresça, que você viva a plenitude do Senhor. Mas não tem como viver a plenitude se você não conhecer a palavra. Você precisa mergulhar hoje na presença do Senhor e falar: Senhor, me perdoa, eu errei, mas não quero mais errar, eu quero viver a Tua palavra a partir de hoje. Se você me ouviu e sentiu de Deus que essa palavra mexeu com você, vem aqui na frente. Vamos todos nós nos ajoelhar aqui e falar assim: Jesus, eu estava no caminho errado e eu me arrependo. Nós vamos cantar uma canção. A gente tem 15 minutos agora para deixar o Senhor agir no nosso coração. Chore, arrependa-se, peça perdão ao Senhor. Não é para mim, não é para os pastores, não é para ninguém, é para Deus. Porque antes de você cair no pecado, você mudou um princípio. Antes de Adão e Eva desobedecer, eles mudaram a palavra de Deus, eles deram crédito à mentira. E eu quero que você viva na bênção, nos caminhos do Senhor. Amém? Meu desejo é que você seja muito abençoado, e que esse ano 2025 você cresça e flua nas asas do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar. Paga essas luzes aqui para mim, por favor. Se coloque